Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e essa aula também é de tirar dúvidas. Eu recebi uma dúvida por e-mail do Anderson. Deixa eu abrir aqui para vocês verificarem, né, qual é a dúvida dele. Então, professor Alessandro, vamos lá. Gostaria de saber se você pode me dar uma dica. Preciso saber se é possível bloquear o rodapé do Microsoft Word, tipo deixar o documento editável, porém congelar o rodapé. Preciso distribuir um documento onde as pessoas podem alterar tudo no cabeçalho e no corpo, menos no rodapé, onde estarei colocando meus dados, contato, autoria. É possível? Então, se eu conheço alguma técnica nesse sentido, como transformar isso ou como transformar numa imagem? Ele pesquisou na internet e não encontrou nenhum jeito eficaz. Pode me ajudar? Sim. Então, vamos lá. Anderson, primeiro, obrigado aí pela sua mensagem de e-mail. Já faz alguns dias que você me enviou, mas infelizmente não dá para responder tudo no prazo que eu gostaria. Então nós vamos abrir aqui um documento do Word. E essa dica serve para vocês que estão usando aí o 2013, se eu não me engano faz isso também, o 2016. Na verdade o 2013 faz porque eu testei originalmente no 2013. E agora nós vamos fazer no 2016 conforme ele pediu. Então eu vou abrir aqui um documento em branco e note que nós temos três regiões do documento. O cabeçalho, que não está sendo visível, mas ele pode ser acessível se você clicar duas vezes nessa parte superior da tela, veja só. Com isso, nós abrimos o cabeçalho para edição. Quando abrimos o cabeçalho, se rolarmos a tela para baixo, vamos ver o rodapé também. Então ele quer bloquear apenas o rodapé e não as demais partes do documento. Vou fechar esse cabeçalho e rodapé. Voltamos então para a terceira parte do nosso documento, que é o texto. A parte bacana dessa sua dúvida, Anderson, é que eu também quebrei a cabeça para conseguir descobrir isso. Eu pensei que não fosse possível restringir só o rodapé. Só que eu ainda não achei exatamente a sequência certa. Eu vou te passar da forma que eu encontrei. E se você que está assistindo esse vídeo conhece uma outra forma mais eficiente, então mande aí também, deixe aí seus comentários no vídeo, para que o Anderson e outras pessoas como você também possam encontrar e verificar. Então, vejam só qual é a minha dica. Eu vou colocar aqui, vou clicar duas vezes e vou fazer um cabeçalho. Alessandro Trovato, treinamentos. Vou colocar aqui nesse meu texto, eu vou aumentar um pouquinho a fonte. Vou trocar aqui a fonte para Verdana. Perfeito. E só. Vou colocar aqui uma linha apenas para dividir o texto da minha imagem. E gostaria de fazer o mesmo lá no meu rodapé. No meu rodapé, eu vou colocar as minhas informações de contato. Veja só, dois cliques. Eu vou colocar aqui meu e-mail. Você pode mandar mensagens para aletrovato@gmail.com. Como eu falei já em diversas ocasiões, dificilmente eu consigo ter tempo suficiente para responder a todas as mensagens. E como eu fiz, como eu sempre faço, eu seleciono algumas que eu consigo responder e passo aí a solução geralmente em vídeo, porque é muito mais fácil do que escrever um tutorial. Então vamos lá, eu vou fazer aqui a borda superior e vou fechar. Perfeito. Com isso, agora, nós temos a possibilidade de bloquear o rodapé do nosso documento para que nenhum usuário altere. Para fazer isso, você deve, primeiro, vamos selecionar o corpo do documento. E aí eu vou entrar em revisão, e dentro de revisão, você vai encontrar o botão restringir edição, Anderson. Então, quando eu clico em restringir edição, essa janela aqui lateral direita vai ser exibida. Então perceba que eu posso aplicar restrições de edição no meu documento. A primeira é permitir apenas esse tipo de edição. Esse é padrão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar sem alteração nenhuma. Se eu simplesmente vier até aqui e aplicar a proteção, meu documento inteiro está bloqueado. Vejam só, eu vou aplicar a proteção, vou dar um OK. Então eu não consigo digitar nada aqui, não consigo digitar nada no meu cabeçalho, e também não consigo digitar nada no rodapé do documento. O documento está totalmente protegido. Se eu parar a proteção, eu posso então criar aqui uma situação de exceção. Olha só, vou selecionar o corpo do documento e vou falar que todos os usuários podem editar esse corpo de documento. Vou aplicar a proteção, vou dar um OK e olha que interessante. Se eu clicar duas vezes no cabeçalho, continuo não editando o documento. Se eu tentar digitar alguma coisa aqui, eu consigo, porque o meu texto ele está ativado, está permitindo a edição a partir desse momento para todos os usuários. Essa marca, esse colchetes que você vê em volta do texto, significa que eu tenho essa área dentro desses colchetes de edição. Se você não quiser visualizá-lo, olha só, basta desmarcar esse campo de realce e fechar a janela de restrição. O seu usuário vai fazer a edição desse documento de forma automática sem ele perceber. E aí ele pode inserir várias páginas, veja só, e o cabeçalho e o rodapé continuam sendo não editáveis.
Perceba que eu estou digitando e nada acontece. Um detalhe importante, você percebeu que quando eu comecei a digitar, apareceu essa janela. Se o seu usuário receber essa janela e clicar em parar e proteção, se você não ativou a senha, então ele vai conseguir editar o documento. Então isso é um problema. O que eu recomendo que você faça, veja só, já liberamos o acesso ao nosso corpo do documento. Agora, com o cabeçalho aberto, eu vou selecionar o meu cabeçalho e, de novo, eu vou dizer aqui que todos podem alterar o cabeçalho sem exceção. Vou aplicar de novo a proteção e vou dar um OK. Vamos ver se dá certo? Eu vou tentar alterar isso aqui. Está OK, consegui alterar. Vou fechar o cabeçalho. Se eu tentar digitar aqui no texto do meu documento, veja só, eu consigo digitar também. E agora, o melhor de tudo, Anderson, que essa é a sua dúvida. Se eu vier aqui no rodapé e tentar editar o rodapé, veja só, estou digitando, não está sendo possível eu fazer a edição, justamente porque eu acabei de bloqueá-lo. Vou fechar o rodapé e eu tenho então agora a possibilidade de editar o meu documento. Posso realçar as áreas editáveis, então você vai ver que o colchetes vai aparecer tanto no cabeçalho e no corpo do texto, mas não vai aparecer aqui no nosso rodapé. Essa aula, também, antes que eu me esqueça, ela vai ser incorporada ao curso de Word que eu tenho no YouTube. Se você está assistindo essa aula pela primeira vez, se você não conhece meu trabalho ainda no YouTube, eu tenho atualmente 440 vídeos, sendo que eu tenho um curso completo de Word já com mais de 35 aulas. E esse curso vai agregar a você mais conhecimento, porque vai ensinar também a você a restringir esse cabeçalho e rodapé. Então, além do tirar dúvidas do YouTube, também vai fazer parte aí desse meu curso completo de Word. Agora, olha que interessante. Para fechar com chave de ouro, para que outros usuários não façam alteração, você pode, no momento em que você vai ativar a proteção, definir uma senha para o seu documento. Então a senha, eu vou colocar aqui uma senha 123 ABC. Cuidado, digitem senhas mais difíceis. 123 ABC. Cuidado para não esquecer essa senha, porque depois você não vai conseguir desbloquear o documento. Vou dar um OK e agora ele está bloqueado. Vejam que interessante. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou de novo entrar aqui em revisão, vou desmarcar áreas editáveis e vou fechar a janelinha. Então, quando eu começar a digitar aqui, veja só, eu vou apagar o texto, este é um segundo exemplo. Legal. Se o usuário tentar alterar um cabeçalho agora, olha só, ele vai conseguir. Mas se ele tentar alterar o rodapé, não vai conseguir e aquela janela aqui lateral não apareceu. Perceberam? O usuário vai precisar ter um pouquinho de conhecimento para entrar em revisão e parar a proteção do seu documento. Só que aí é que entra a grande facilidade disso. Quando eu clicar em parar a proteção, vai ser pedido uma senha para desbloqueio desse documento. Como você é o editor desse documento, então você pode digitar a senha 123 ABC, pressionar OK e fazer as alterações necessárias. Se você não é o autor do documento, sem chance, você não vai conseguir. Outro detalhe importante é que todos permite a edição de todo mundo. Mas a partir do momento em que você tem o Office 365, ou você tem aí, como eu, a versão do 2016, ou a do 2013, em que você utiliza uma conta para se logar e utilizar o aplicativo, então você pode vir aqui e em mais usuários, você pode colocar aqui o e-mail que a pessoa utiliza, que está registrado lá no seu pacote Office. Então se eu escrever aqui que o Alessandro Trovato @outlook.com, que é a minha senha, é o meu usuário que está registrado no meu pacote Office. Quando eu der um OK, veja só, eu consigo bloquear grupos ou consigo bloquear pessoas. Se você está usando uma versão corporativa, uma versão professional, eu acredito que deva aparecer mais grupos de usuários aqui e você vai conseguir criar outros grupos. Essa minha versão que eu estou usando em casa é a Home. Então, eu não consigo fazer a criação de outros grupos. Eu consigo apenas definir aqui. Outra opção que você tem é que você pode, através dessa setinha, localizar a próxima área que o usuário pode editar, mostrar todas as áreas que o usuário pode editar, ou ainda remover todas as permissões desse documento para esse usuário. E aqui é a mesma coisa para o usuário individual. Você pode remover todas as permissões dele, ele não pode fazer absolutamente nada. Todo mundo pode alterar, menos a pessoa que você acabou de restringir aqui embaixo. Perceberam que interessante? Então eu tenho aqui todos e o Alessandro pode fazer essa alteração. Vou aplicar a proteção e vou colocar a senha novamente. 123 ABC, 123 ABC e vou dar um OK. Prontinho, o meu documento está editado, está protegido. Se eu tentar fazer então uma edição lá no meu rodapé, não vou conseguir, Anderson.
E a você também que está assistindo essa aula, isso não vai ser possível. Mas em compensação, olha só, mas eu consigo alterar o corpo do texto e eu consigo alterar o meu cabeçalho. Percebam como o Word é interessante. Esse é um recurso que eu particularmente não conhecia porque eu não tinha utilizado ele ainda. Eu apertei aqui uma tecla diferente, então minha máquina aqui está processando. Como eu estou editando as aulas, aqui ele acaba ficando mais lenta a minha máquina. Liberou, vou fechar e vou salvar esse documento. Eu posso salvar tranquilamente, posso salvar inclusive numa pasta de rede. Eu vou salvar no meu diretório temp, teste, salvar e vou sobrepor. Perfeito. Então, Anderson, muitíssimo obrigado pela sua sugestão. A vocês que gostaram, deixe o seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo, porque com certeza esse é um item que você não deve ter visto o vídeo ainda no YouTube, como o próprio Anderson informou. E eu vou depois gravar mais aulas para falar sobre a proteção do documento, porque existem outros itens, inclusive a criação de formulários que não são editáveis pelo usuário, somente campos pré-preenchidos. Mas isso é assunto para uma aula lá no futuro. Então não esqueça, eu tenho um curso completo de Word lá no meu blog, no sigonerd.com. Se você acessar o meu blog, vamos lá, você vai ter acesso a uma apostila completa do Word que eu fiz e disponibilizo lá totalmente de graça, né, gratuitamente, onde você vai poder estudar e conhecer os recursos dessa incrível aplicação. Estou a caminho de tirar a minha certificação de especialista e expert em Word também. Espero em breve poder contar essas novidades aí para vocês. Como a minha máquina está um pouquinho lenta, deixa eu ver. Vou conseguir. Se eu digitar aqui www.sigonerd.com, nós vamos abrir aqui o meu blog. E no meu blog, na parte superior da tela, você vai encontrar um link chamado Apostilas do Nerd. E é na Apostilas do Nerd que você vai conseguir fazer todos esses downloads. Vamos esperar um pouquinho. Como está lento, já vai abrir. Prontinho, clique aqui em Apostilas do Nerd e faça o download do material. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela sugestão, Anderson. Um grande abraço para vocês e nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!